Gravando? Sim? Tá. Beleza. Então, aqui, ó. Continuando, né? Na última aula a gente ia iniciar o processo de eletrização de um corpo. Vimos que um corpo ele pode ter três condições. Ele pode estar inicialmente neutro, quando a quantidade de prótons e elétrons forem iguais, né? Ele pode estar eletrizado positivamente, quando a quantidade de prótons for maior do que a de elétrons, e ele pode estar eletrizado negativamente quando for válido o oposto. Então a gente vai aprender isso aqui agora, tá bom? Dizemos que um corpo é neutro se o número de prótons e elétrons forem iguais. A gente já discutiu, né? Quando um corpo excede ou falta elétrons, ele adquire carga, que é sempre um número inteiro de elétrons, de modo que a quantidade de carga é o produto entre o número de elétrons e a carga elementar. Vimos que essa carga elementar ela pode ser negativa ou positiva. Se isso acontecer, né, de eu ter maior quantidade de prótons, a minha carga é positiva. Se eu tiver maior quantidade de elétrons, a minha carga é negativa. Mais vezes mais vezes menos, menos. Isso a gente já tinha falado. E aí entra os processos de eletrização. Primeiro, antes de falar dos três processos, que são os denominados processos de eletrização por atrito, contato e indução, se faz necessário que a gente tente entender o que significa eletrizar um corpo, né? Então, por definição, eletrizar um corpo significa fazer com que o corpo ganhe ou perda o quê? Fazer com que o corpo ganhe ou perda elétrons. O corpo não vai ganhar, o corpo não vai perder prótons. Haja visto que estes estão dentro do núcleo. Então, né, os três processos de eletrização... Ô, Paulo, Oi. qual é mais difícil de remover? Próton ou nêutron? Nêutron. Porque se você remove o nêutron, a função dele não é que é mais difícil, é porque se acontecer de remover o nêutron, o problema está feito. Não tem como voltar mais. Por exemplo, não sei te falar como que eles usaram o processo, mas no processo lá da bomba atômica, eles fizeram retirando o nêutron. Né? Me salvo engano, acho que é um negócio de fissão ou fricção nuclear, algo desse tipo. Acho que é fissão. Aí retiram o nêutron, o núcleo entra em desequilíbrio e puff, explode. Entendeu? Entendi. Beleza. Então tá. Os três processos, né, conforme eu tinha mencionado, são os processos de atrito, os processos de contato e o processo de indução. Né? Então, o que acontece no processo de atrito? Os dois corpos adquirem a mesma quantidade de carga, porém de sinais opostos. Ah, mas esse daí não está muito bem entendido, não. Está bem subentendido isso daí, realmente. Né? Por quê? A princípio, eu posso ter dois corpos que estão neutros. Mas, observação, tá, gente? Eu preciso que vocês entendam o seguinte. Para existir eletrização, eu posso ter corpos neutros. Pode acontecer. Pode estar os dois neutros ou um neutro e o outro não. Mas, ao fim do processo, gravem isso daí, ao fim do processo, ambos os corpos têm que estar eletrizados. Ou eles estão eletrizados com cargas de mesmo sinal, ou eles estão eletrizados com carga de sinal oposto. Beleza? Então, são duas formas possíveis. Forma número 1. Eu posso ter dois eletrizados, ou dois nêutrons, ou um neutro e um eletrizado. Mas no fim do processo, todos os corpos têm que estar eletrizados. Então, antes de falar do processo por atrito, vou dar um exemplo primeiro, né? Um exemplo de eletrização por atrito. Se eu pegar, por exemplo, uma régua e esfregar no cabelo e aproximar dos papeizinhos cortadinhos pequenininhos, a gente vai conseguir verificar que só de aproximar, os papeizinhos vão grudar na régua. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: para haver atrito, tem que haver aproximação e não contato. Então, ó, o processo de eletrização por atrito baseia-se no princípio. Esfreguei a régua no cabelo. Para que eu fiz isso? Para fazer com que a régua fique eletrizada. Vamos trabalhar com a hipótese que a régua ficou eletrizada negativamente e os papeizinhos estão eletrizados positivamente.
Então, ó, se está um eletrizado positivo e o outro negativo, lá no iniciozinho a gente mencionou que os opostos se atraem, por isso que os papeizinhos vão grudar na régua. Então, os opostos se atraíram. Ao fim do processo, quando eu solto os papeizinhos da régua, a régua que inicialmente estava eletrizada negativa passou a ficar positiva porque ela perdeu elétrons. E os papeizinhos, por sua vez, que eram positivos, ganharam elétrons, ficando assim negativo. Então, por isso que é essa ideia. Ó. Eles vão ficar com sinais contrários. A carga vai ser a mesma, ok? Vão ter a mesma carga, porém os sinais vão ser o contrário. Né? Alguns materiais aí que usam-se de fazer o processo por atrito, a lã, né? Com o vidro, repare que os dois estão neutros, então eletriza-se um dos dois para que haja eletrização. Um vai estar ganhando o elétron e, consequentemente, o outro perdendo. A lã vai estar ganhando e o vidro vai estar perdendo. Assim, o vidro fica positivo, a lã fica negativo. Sinais contrários. Ok? Que eu já tinha acabado de falar, né? Só que ao invés de ser feito com a régua, foi feito com um pente. Aqui tem o antes e o depois. Antes do processo, o bastão de vidro estava neutro, a seda estava neutra. Durante os dois, né? Um está recebendo e o outro está perdendo elétron, consequentemente, um vai ficar positivo e o outro negativo. A asa de um avião é um exemplo também de atrito, assim como a própria porta do carro, só de aproximar a gente já consegue tomar aquele choquinho, porque está sofrendo eletrização por atrito. E essa ideia aqui é a ideia da série triboelétrica, tá? O material na parte superior da tabela são os que têm maior probabilidade de ceder elétrons ficando com carga positiva. E os materiais na parte inferior, ou seja, na parte de baixo da tabela, são aqueles que recebem uma determinada quantidade de elétrons ficando com carga negativa. Por exemplo, ó, aqui ele está cedendo, então daqui para baixo é os que cedem maior quantidade. Então, a pele humana, o couro, pele de coelho, vidro, lã e até lá embaixo chegar no teflon. Então, o teflon ele tem uma dificuldade para ceder elétrons e aqui, em contrapartida, a pele humana tem uma facilidade para receber elétrons. Essa é a ideia de série triboelétrica. Já no processo de eletrização por contato, né, esse processo, o nome já fala tudo. Indiferente do processo por atrito, que tem que haver aproximação, no contato tem que haver contato. Não sei se eu cheguei a fazer, né? Mas eu tenho mania de chegar e pendurar na sala a caneta, colocar a caneta na parede. Aquilo lá é um processo de eletrização, que é denominado processo de eletrização por contato. Né? Um corpo vai estar inicialmente neutro ou positivo e o outro vai estar negativo. Então a gente... Oi? Lá as paredes já tá tudo manchado. As paredes tá tudo... Não, e eu fiquei sabendo, tá? Que teve mãe de aluno aí que estava preocupada porque as paredes de casa também estavam ficando tudo manchadas. Mas isso é normal, né? A gente brincar com isso daí. É uma brincadeira, mas se a gente parar para pensar, é um processo bem científico, né? Que é a eletrização por contato. Nesse caso, os corpos são colocados em contatos, né? E nessa eletrização do contato fica claro a ideia do princípio das conservações de cargas, que aí é o diferencial do atrito. No atrito, não sei se vocês repararam lá, um corpo fica positivo, o outro fica negativo. No contato, não. Ambos vão ficar com cargas de mesmo sinal. Ou os dois vão ficar negativo, porque aí vai haver repulsão, ou os dois vão ficar positivo, porque também vai haver repulsão. Depois testem aí pra você ver. Coloca a caneta, ela ficou. Mas assim, instantaneamente, se eu retiro a caneta e coloco de novo, ela vai cair. Por quê? Os dois adquiriram cargas de mesmo sinal. Então vai haver uma repulsão. Qual que é o segredo na eletrização por contato? Existe um negócio chamado de redistribuição de carga. Eu nem cheguei a colocar aqui não, mas eu tinha que ter colocado. Redistribuição de carga. Qual que é a ideia de redistribuição de carga? Se eu tenho, por exemplo, um corpo que está inicialmente eletrizado positivamente, ele tem uma carga de 10 coulomb. E o outro corpo, ele está eletrizado negativamente. Então, quando eu coloco os dois em contato, eu vou somar a quantidade de carga de cada um. Então, um estava com 10 e o outro estava com 6, não é isso? Então, 10 com 6 vai dar 16. E eu vou pegar e vou dividir por 2. Só que um era eletrizado com 10 negativo e o outro com 6 positivo. Então, a resultante disso aí vai dar quanto? Menos 10 mais 6, menos 4. Dividido por 2,
Então, quer dizer que cada um dos corpos, eles vão passar a ficar com menos 2 coulomb. O corpo que tinha menos 10 ficou com menos 2, o corpo que tinha 6 ficou com menos 2. Esse é o princípio chamado de redistribuição de cargas. No processo de contato, somente no processo de contato existe isso. Se eu tenho, por exemplo, um que é 20 e o outro é 20 também, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Cargas e sinais iguais vão se repelir. Então, eu tenho que ter um de 20 e o outro, por exemplo, de menos 10. Aí, na hora que eu fizer 20 menos 10 dá 10. Dividido por 2, cada um vai passar a ter uma carga de 5 coulomb. Houve redistribuição de carga. Ok? Então, tá aqui, ó. A princípio, né, o corpo está eletrizado negativamente e o primeiro corpo está neutro antes do processo. Durante o processo, esse corpo que estava negativo começou a ceder elétron para o corpo A, que estava neutro. Só que, diferente que aconteceu lá no processo por atrito, porque quando um perdia, o outro ganhava e os dois ficavam com sinais contrários. Aqui não. Como o primeiro corpo está neutro, um elétron é suficiente para eletrizá-lo de forma negativa, mas esse aqui tem excesso de elétrons, então ele também vai continuar negativo. Então, antes do processo, um era negativo, o outro era neutro. Durante o processo, o que estava negativo começou a perder carga para o que estava neutro, e no final do processo, ambos ficaram negativos. Da mesma forma, né, se o corpo for neutro em contato com o corpo eletrizado positivamente, né, se ele tiver excesso de prótons, a ideia é a mesma. Só que aqui, ó, ficou o sinalzinho contrário, que era sinal de mais, tá? Então, esse daqui passaria a perder elétrons para o corpo B. E aí, ambos ficariam com cargas de sinais iguais. Aí, tá, eu coloquei, ó, a eletrização por contato, né, é a ideia da redistribuição de cargas. Eu tenho o corpo 1 com carga 1, o corpo A com carga 1 e o corpo B com carga 2. Qual que é a ideia da redistribuição de carga? Eu vou somar as duas cargas, Q1 mais Q2, e dividir pela quantidade de corpos, que são 2. Poderia o Q1 aqui ser negativo e o Q2 positivo. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, menos 10 e aqui mais 8, então ficaria menos 2 dividido por 2, cada um teria uma carga de menos 1, e assim sucessivamente. Já o processo por indução, né? A eletrização de um condutor neutro pode ocorrer simples aproximação de um outro corpo eletrizado sem que haja contato entre eles. Então, da mesma forma que acontece com o atrito, a indução ela não depende de contato, apenas de uma aproximação. Antes da gente discutir a indução, o atrito vai deixar os corpos com cargas e sinais opostos, o contato vai deixar os corpos com sinais iguais e a indução vai deixar os corpos com sinais opostos. Então, é oposto, igual, oposto. Beleza? Só que qual que é a ideia na indução? Ela vai depender de um corpo ser indutor e de um outro corpo ser induzido, né? É aquela mesma ideia lá, né? Tipo, a gente nunca bebi, né? Mas eu tenho aquele amigo que é chamado de indutor. Ah, bebe, só, dá uma onda legal, é gostoso. Sai fora. Não tá com nada isso, não. Tá? Faça o que você achar que é correto. Não faça o que os outros querem que você faça. Então, esse condutor, esse indutor é aquele que te induz ao erro ou ao acerto também, né? E o induzido é você. Eu não fede nem cheiro, então eu vou ver o que é. Não vai não, que é problema. Ok? Então, é um fenômeno de separação de cargas, né? Quando ocorre a aproximação, que é a denominada indução eletrostática. Então, o corpo eletrizado provocou uma indução, né? Esse é chamado de indutor, e o que foi induzido, né? O próprio nome já fala tudo. Então, aqui, como que ocorre o processo de eletrização por indução? Na primeira etapa, né, o corpo indutor se aproxima do corpo neutro, então o corpo B ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, mas o corpo A ele está eletrizado positivamente. Na segunda etapa, o corpo neutro sofre uma indução e os elétrons se movem para a esquerda. Então, esse corpo aqui, né, por mais que ele estava eletrizado positivamente, ele perde elétrons. Por quê? Um corpo positivo, quando se aproxima de um corpo neutro, o que os elétrons vão pensar? Opa, ali tem próton sobrando, então vou para lá. Então, eles vão, né, se jogar para o lado. Na terceira etapa, né, o corpo induzido é ligado a um aterramento, os elétrons terra migram para o induzido. Conforme eu tinha falado, né? Se a Terra verificar que o corpo falta elétron, ela cede. Se a Terra verificar que o corpo tem excesso, ela toma. Então, aqui ela está vendo que ele está neutro. Então, ele vai começar a distribuir elétrons para o corpo B para fazer com que ele fique eletrizado.
Depois que isso acontecer, é só desconectar o fio terra, fazendo com que o corpo A continue positivo e o corpo B adquira cargas negativas. Então, esse é o processo por indução. Então, é a mesma ideia que eu falei anterior, né? O corpo indutor aproxima do corpo neutro, corpo indutor aproximando do neutro, repare que a quantidade aqui é igual. Né? A segunda etapa, o corpo induzido é ligado a um aterramento, tá aqui. E na terceira etapa, desconectando o aterramento, né, o corpo induzido fica eletrizado positivamente. Repare que no caso anterior ele ficou eletrizado negativo, porque o indutor era positivo. Aqui ele ficou positivo porque o indutor é negativo. O indutor é afastado do induzido e, consequentemente, o que era induzido ficou positivo e o indutor continuou negativo. O negativo, ele só serviu, né, o indutor, ele só serviu para induzir ao erro, em tese, né? Mas ele teve a sua finalidade. Então, as cargas ficaram com sinais opostos. Ok? Tchau.